Alô, tudo bem? Pessoal que está chegando agora, essa é a live do ITS, também conhecida como ITS ao vivo. A gente hoje vai falar sobre direitos autorais, é o artigo 13 da Diretiva Europeia, que procura revisar as formas pelas quais os sites, os provedores, vão precisar controlar direitos autorais nas suas plataformas. Se você está chegando agora, só lembrando que o ITS ao vivo é o nosso encontro ao vivo, semanal, que acontece toda quarta-feira, num horário mutável. Já foi depois do almoço, já foi no final da tarde. A gente agora achou que o melhor é um equilíbrio, né? Enfim, um ponto equidistante entre os dois extremos. O ITS é um centro aristotélico, como vocês sabem, desde o seu início. Então, a gente agora está fazendo o nosso ao vivo às 4h18 da tarde. Tá? E já foi quinta-feira também, não foi? Já foi quinta, mas mas agora é isso quarta. não diz nada sobre o nosso senso de organização. Então, só para lembrar a todos, esse é o ITS ao vivo, que vai tratar sobre direitos autorais e a revisão da Diretiva Europeia sobre o tema. Uma lembrancinha rápida para você que está chegando agora, o ITS, como você sabe, tem vários cursos ao longo do ano e atualmente nós temos inscrições abertas para 2 dos nossos cursos. O primeiro curso é o curso sobre internet das coisas e o segundo é o curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, 2 cursos que tangenciam muitos temas ligados à privacidade, proteção de dados pessoais. Os 2 cursos estão com inscrição aberta, então dê uma olhadinha no site do ITS se você se interessa por esses cursos. Acho que vale muito a pena. Você pode ter aula com os nossos professores aqui do ITS, inclusive, enfim, alguns deles aqui presentes na nossa live de hoje. Enquanto o pessoal chega, vamos nos apresentando aqui para vocês verem quem está no nosso ITS ao vivo de hoje. Ana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Lara, eu sou da equipe de Direito e Tecnologia, pesquisadora júnior. Silêncio dramático. É isso. Que bom! Parabéns! Esperamos que você esteja feliz, enfim, com as suas atividades desempenhadas aqui no ITS, Ana. Obrigada, cara. Tá? Sérgio, você está feliz com as suas atividades desempenhadas no ITS? Super! Eu sou Sérgio Branco, pesquisador sênior do ITS, também atendendo pelo cargo de diretor, junto aqui com o Carlos Afonso. Mas eu acho que muita gente aqui já nos conhece, né, Cavi? As pessoas que vêm assistindo as lives. Eu estou muito feliz porque eu já vi uma live e agora eu já estou participando de outra, né? Então, essa é a primeira live que você participa, Sérgio? a primeira, eu sou primeiro convite. O convite não faltou, Sérgio. Você estava no Canadá e a gente estava fazendo um monte de piada com o fato de você não estar aqui e você está no Canadá. A gente tinha piadas ótimas, né? Enfim, quem não viu, veja as nossas lives antigas quando a gente fica, enfim, aqui chorando a ausência do professor Sérgio Branco, que está aqui conosco hoje na live. Só lembrando, vi que o José perguntou sobre o curso Nerd das Coisas. José, é isso mesmo, o curso Nerd das Coisas é um curso que está sendo pensado pelo professor Eduardo Magrani, né, que escreveu o livro sobre o tema, então ele vai dar aula também no curso. Então pode contar que esse vai ser um curso super interessante, muito atual. Espero que você goste, que você se inscreva e que você goste do curso. Gente, para quem já acompanhou outras edições do ITS ao vivo, a gente sempre espera um pouquinho para todo mundo entrar aqui na sala de chat e a gente poder começar a discussão como um todo. Então a gente usa esse tempinho aqui só para fazer um pouco de antessala e discutir temas do dia. O tema do dia é sempre um tema surpresa e o tema de hoje é o trailer de Frozen 2. Então, começando com o Sérgio Branco, que é o nosso especialista em cinema. Sérgio, o que você achou do trailer de Frozen 2? Gente, isso aqui não foi combinado. Eu, infelizmente, não tenho muito para falar, porque como a minha infância já estava muito distante desse momento atual, nem Frozen 1 eu vi. Sérgio, Então, você eu posso, é um especialista em cinema. mas não em desenho animado, né, infantil. Eu posso falar sobre a Bela e a Fera, se você quiser, ou sobre a Pequena Sereia, porque esses... pois é, eu acho que as pessoas que nos acompanham aqui nem viram esses filmes, né? Ana, não nos decepcione. Olha, eu vou ter que concordar com o Sérgio, eu não vi o trailer também. Gente, Frozen 2 está muito interessante, um tom mais aventuresco, um tanto quanto maduro. Acho que todos estamos esperando muito esse momento.
Lembrando que estreia em novembro, mas nos cinemas brasileiros apenas em janeiro. Segundo ponto da pauta... É tão surpresa que a gente eu não sabia. Fazia ideia. Mas, cara, você tem certeza que estreia em novembro e aqui em janeiro? Eu achei chocante essa informação. Porque eu posso até contribuir com um dado que eu sempre... Vamos lá. Então, deixa eu contribuir com um dado. Você quer falar do cinema, eu vou falar, mas eu vou falar do cinema que eu vi no cinema. ET, 82. Saudade. Saudade. Eu sempre dou esse dado em sala de aula. ET foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos no dia 11 de junho de 82. Olha. E foi lançado no cinema no Brasil no dia 25 de dezembro de 82. Como vocês podem ver, duas datas comemorativas, meu aniversário e o Natal, Fantástico. e com 6 meses de diferença. E eu sempre falo, quando eu vou dar esse exemplo, que 6 meses de diferença naquela época, anos 80, era super tranquilo para você lançar um blockbuster, né? Porque quando o ET foi feito, já se sabia que o filme seria um sucesso. Ele foi feito para ser um sucesso. E, enfim, né, não só não decepcionou ninguém, como foi a maior bilheteria de todos os tempos até então. E 6 meses não tinha muito problema, porque era fácil você controlar a cópia de um filme por 6 meses. Só que o que é mais curioso nisso é que ET é lançado em vídeo, né, em VHS nos Estados Unidos, 6 anos depois. Olha só que impressionante, né? Porque era possível você controlar o acesso das cópias. Hoje em dia, não é mais. E aí eu chego à sua informação. Se eles vão lançar Frozen 2 nos Estados Unidos em novembro e vão lançar aqui em janeiro, é um perigo, né? Eu também acho. Eu acho temerária essa decisão de... Mas também eu peguei essa informação no Twitter, rapidamente aqui, antes de participar da live. Eu posso estar completamente enganado, né? Nunca se deve confiar naquilo que você vê na internet, né? Nunca. Pantera Negra, por exemplo, estreou junto, né? Estados Unidos e Brasil. Outro filme que você viu, né? Não, também não vi. Tá. Porque também a infância já passou, tem muito tempo. Então, como vocês podem esperar, essa é uma surpresa, o ITS também vai fazer algumas lives temáticas, né? E cinema, Sérgio Branco é o nosso especialista, então aí já começamos a ter algumas informações de conteúdo cinematográfico. Só lembrando, acho que a gente já está na sala para a gente começar a conversa, só fazer uma menção, Tunico pediu para a gente conversar sobre a Champions League. Tunico, eu agradeço pela sua sugestão, tenho certeza que você fez isso de propósito, tendo em vista que você sabe que se nem Frozen 2 os meus companheiros de mesa hoje conseguiram conversar, você acha que a gente vai ter alguma discussão profunda sobre Ajax e Real Madrid? Acho que não vai funcionar. Eu nem sei o que eu não consigo dar uma palavra sobre esse assunto, assim, infelizmente. Ajax foi muito importante na mitologia grega, né? Enfim, na Ilíada ele representa, enfim, tem um papel bastante importante, mas mais recentemente Ajax é conhecido por ter perdido o torneio da Flórida para o Flamengo. E você não sabia disso. A gente não sabia disso. Aí, fale com você. Eu estava aqui pensando nisso. Pronto, e mais uma vez a gente fala do Flamengo na live. Gente, vamos parar de... Tem que ter, né? Mas esse é o batismo da live. Não pode rolar sem Flamengo. Temos que falar do Flamengo. Flamengo que, enfim, noticiário muito triste nas últimas semanas. Sempre é bom a gente lembrar de alguma coisa positiva. Mas vamos lá, gente. Então, essa é a live do ITS ao vivo sobre direitos autorais, artigo 13 da diretiva da União Europeia sobre direitos autorais. Lembrando que está chegando agora, ITS está com 2 cursos abertos de Internet das Coisas e Lei Geral de Proteção de Dados. Sobre direitos autorais, a gente está rodando agora um curso chamado Copyright X, ou X, né, que é o nosso curso em que o ITS funciona como um satélite do curso de Harvard sobre direitos autorais. Esse curso abre todo começo de ano e é capitaneado pelo professor Sérgio Branco. Então, Sérgio, começando com você, pensando um pouquinho sobre a diretiva europeia sobre direitos autorais. O que é o artigo 13? Por que tantos youtubers, influenciadores digitais estão comentando sobre esse artigo 13? Explica um pouquinho pra gente. Claro, eu acho que a gente tem que começar falando, na verdade, da contextualização, né, de por que esse artigo 13 surge e o que ele representa num cenário da internet que já estava posto aí nos últimos anos. Quando o YouTube aparece, lá mais ou menos em 2006, é uma plataforma, né, que todo mundo conhece, para colocar vídeo. E até estava falando com alguns alunos nos últimos dias,
Antigamente, logo que o YouTube começou a existir, era muito comum a gente encontrar filmes inteiros no YouTube, né? Mais comum do que hoje. Porque era uma plataforma, e de certa maneira ainda é uma plataforma permissiva, você faz o upload do que você quiser. E aí compete ao titular do direito autoral demandar a remoção daquele conteúdo. Então, né, não quero que esse conteúdo esteja aí, ele é removido. Imagino que tenha havido uma série de demandas das produtoras de filmes americanos para a remoção dos filmes inteiros que ficavam no YouTube, e isso foi caminhando até para o momento que o YouTube hoje tem uma plataforma de vídeo sob demanda, né? Você paga para assistir os filmes que estão lá. Mas toda a lógica em torno do YouTube foi no sentido de que, se você acha que esse conteúdo viola o seu direito autoral, você pede extrajudicialmente para o conteúdo ser removido. Não há uma responsabilidade, uma responsabilização direta do YouTube por aquele conteúdo que você considera ilegal estar lá. Isso promove liberdade de expressão, isso promove, claro, não liberdade de expressão no sentido de que eu vou colocar o filme inteiro para todo mundo ver, né? Mas promove liberdade de expressão no sentido de eu remixar trechos do filme, de eu usar pequenos trechos do filme em outras obras, de fazer paródia, etc. Só que, também porque os titulares, detentores dos conteúdos, dos direitos autorais, veem que essa prática pode levar a abusos, de lá para cá, de 2006 para cá, começaram a ser pensadas formas de você proibir, coibir, diminuir a quantidade de conteúdo que é postada sem autorização. E é aí que a gente chega nessa diretiva da União Europeia. Já existe a diretiva, já existia uma até 93, salvo engano meu, a diretiva de direitos autorais foi revista para uniformização de prazos, né, de proteção eram diferentes nos vários países, e eles uniformizam em 70 anos, por exemplo, né, igual no Brasil. E agora eles querem fazer uma revisão dessa diretiva, incluindo vários artigos, modificando vários artigos, incluindo alguns que são verdadeiramente polêmicos. E um deles, talvez o que seja mais polêmico, ao lado do artigo 11, é o artigo 13. E o artigo 13 contava com uma redação anterior que era ainda mais prejudicial a essa liberdade de expressão. Houve uma mudança na redação, ela está um pouco mais branda, mas ela continua gerando muitas incertezas. E o que, em essência, essa diretiva prevê com o artigo 13 é que as plataformas passam a ser responsabilizadas, elas mesmas, pela existência de conteúdo protegido por direito autoral e que lá esteja sem autorização do seu titular. E as dúvidas que surgem, né, são várias, mas dizem, sobretudo, respeito a duas coisas. Como as plataformas vão implementar essa diretiva, né, como que elas vão tomar as medidas necessárias para retirar do YouTube. A gente está falando de YouTube, mas na verdade é tudo, né? Porque o YouTube vai ser provavelmente o que mais vai ser atingido no caso do artigo 13 ser incorporado nas leis nacionais. Mas é Facebook, é tudo. Mas a primeira grande dúvida é como é que as plataformas como o YouTube vão implementar o artigo 13 para fazer essa remoção de conteúdo. E a segunda é, uma vez que elas de fato implementem o que prevê o artigo 13, como é que isso vai impactar na liberdade de expressão das pessoas. Porque nós sabemos, desde o debate lá do Marco Civil, na internet, 2009, 2010, que existe uma ponderação que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão. E a decisão é, eu deixo a plataforma responsável a partir de uma notificação extrajudicial, ou eu deixo a plataforma responsável a partir de uma ordem judicial. Uhum. E há evidentes benefícios e malefícios em ambos os casos. Se eu torno a plataforma responsável a partir do upload do conteúdo, a partir de uma ordem ou de uma demanda extrajudicial, ela provavelmente vai remover o conteúdo. Então, gera uma insegurança jurídica a respeito da liberdade de expressão. Por outro lado, mas vai ser mais rápido. Se eu opto pela ordem judicial, eu vou ter maior segurança jurídica, mas, por outro lado, eu vou ter uma demora
no atendimento a essa solicitação. Então eles estão justamente nesse momento, né? E aparentemente estão privilegiando essa ideia da remoção do conteúdo sem decisão judicial. E acho que é importante a gente deixar claro que a solução que o Brasil adota no Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, é a solução de que os provedores apenas serão responsabilizados quando tiver uma ordem judicial que identifique aquele conteúdo como sendo um conteúdo ilícito, né, e aí ordenando a remoção do conteúdo. Os provedores podem remover conteúdo antes da ordem judicial, né, eles não precisam esperar uma ordem judicial, mas aí eles também correm o risco de remover abusivamente, de remover sem ter uma âncora muito precisa nos seus termos de uso e vierem a ser responsabilizados por isso, né? E acho que aqui a solução é saber qual é o melhor sistema para responsabilização das plataformas, né? É ter uma ordem judicial? É apenas pelo fato de eles não terem respondido a uma notificação dizendo que aquele conteúdo é ilícito? Ou o que a Europa parece agora dizer, que é falhar em implementar mecanismos que possam controlar esse conteúdo, né? E Ana, como é que você vê essa discussão seguindo adiante? Bom, a gente, enfim, em primeiro lugar, trazendo a conversa mais para o que a gente tem visto dos youtubers, por exemplo, né? Que trouxeram para o grande público, eu acho, esse debate. Esses produtores de conteúdo, eles estão sentindo essa atividade deles por um fio, né? Achando que muito provavelmente isso tendo ocorrido na União Europeia, isso pode vir a ser transposto para o Brasil também no futuro, além do que existe um público grande desses youtubers também na Europa, o que por si só já tiraria uma quantidade de visualizações e, enfim, da própria monetização dos vídeos impactante para o conteúdo deles. Então, eu acho que algumas questões de nós como usuários da internet também surgem. Vai acabar o YouTube? A internet vai quebrar? Não vai ter mais meme, porque e ao mesmo tempo como que agora já existe, na verdade, o Content ID, né, a identificação de conteúdo, alguns youtubers mencionam isso nos vídeos também, que já tem um modo ali de funcionar que seleciona os conteúdos de forma automática, obviamente, então acabam tirando muita coisa que não é necessariamente protegida. E aí, como que isso ficaria ainda mais agravado, né, com a diretiva? Eu acho que são as primeiras perguntas que vêm na cabeça. Fim dos memes, fim do YouTube, consequente fim da internet. E a gente sabe que, na verdade, o fim dos memes é um certo exagero, né? Claro. Assim, não vão acabar os memes, Sim. Por mais que a gente adore, enfim, os memes sobre os fins dos memes, né? Assim, são ótimos, mandem mais, enfim, memes de fim dos memes. A gente sabe que isso não vai acontecer, e é provável até que as grandes plataformas tenham, enfim, meios de implementar mecanismos que possam procurar atender o que diz a diretiva. Mas aí vem dois comentários rapidinhos. O primeiro esses mecanismos vão ser falhos, né? E acho que aí eu queria te ouvir um pouquinho, Sérgio, sobre limitações e exceções do direito autoral, fair use e esses mecanismos de controle. E dois, se a gente for pensar que apenas grandes plataformas vão conseguir criar esses meios técnicos para controlar conteúdo, isso é um baita impacto à inovação, né? Porque a gente tem que pensar nas startups, nas pequenas empresas que começam a desenvolver um negócio para a internet e que vão precisar, na largada, ter que desenvolver meios de controle. Para remediar isso, a Europa tem ensaiado legislações das mais diferentes que fazem justamente uma diferenciação entre empresas maiores e empresas menores, né? Talvez a mais comum, a referência mais citada seja a lei de redes sociais da Alemanha, né? Que faz a diferença entre redes sociais com 2 milhões de usuários, né? De seguidores ou não, mas acho que vale a pena a gente levar em consideração também esse componente de inovação. Mas Sérgio, explica para a gente essa questão dos filtros e das limitações e exceções a direitos autorais. Ou seja, a diretiva obrigaria as plataformas a criar mecanismos, mas esses mecanismos vão saber ponderar o que é fair use, o que é pequeno trecho, o que é uso justo.
Diga um pouquinho isso pra gente. Isso é um dos maiores problemas da diretiva. A Ana fez referência ao Content ID, e o Content ID é um mecanismo, né, de que o YouTube se vale para dar um match entre o que você postou, o seu vídeo, e vídeos ou conteúdos previamente inseridos na plataforma e cujo titular identificou, olha, esse conteúdo daqui é meu. Então o Content ID faz uma análise por algoritmo, inteligência artificial, Big Data e tal, e quando ele dá um match, ele pode enviar para quem fez o upload posterior uma informação, uma notificação dizendo, olha, você potencialmente violou direitos autorais porque esse conteúdo que você inseriu, que pode ser a música do seu vídeo, por exemplo, já foi inserido anteriormente no YouTube como sendo de titularidade de alguém. Isso, inclusive, gera algumas questões muito engraçadas. Teve um caso de um australiano que fez o upload de um vídeo de 10 horas de barulho estático da televisão, né, um white noise. E a surpresa dele são 10 horas só disso. E a surpresa, ótimo, né? Não, isso aí nem para dormir dá, porque esses white noises, né, esses vídeos longos de chuva, de vento, de mar, né, barulho de mar, são supostamente, eu não ia conseguir, mas são supostamente para as pessoas dormirem. Ou se concentrarem, né? Se concentrar talvez até eu consiga, mas dormir vai ser impossível. Agora, um barulho de televisão fora do ar, não dá, né? Nem para dormir, nem para se concentrar, nem nada. Barulho de chuva, basta ligar a live do ITS, né? Enfim, gravado aqui no ao vivo do Rio de Janeiro, né? Então... pois é. Com menos chuva do que se anunciou, né? Pelo menos. Bom, felizmente... Eu tô brincando, gente, não tá chovendo não. Não tá chovendo. A prefeitura avisou que ia ter muita chuva, a gente pensou, vamos fazer essa live, não vamos fazer. Fazer de casa. A gente pensou, vai ser a live do fim do mundo, né? Então a gente pode até brincar, né? Será que o artigo 13 vai acabar com a internet? Será o fim do mundo da internet? Mas a gente não tem aqui, enfim, um cenário ainda bem, né, de chuva catastrófica. Se depender dos indícios naturais para o fim do mundo, estamos indo bem, porque felizmente, né, hoje a chuva foi bem menos intensa, pelo menos aqui nessa região da cidade, do que se anunciou antes. E aí, esse cara que fez o upload do vídeo acabou recebendo 5 notificações de violação de direitos autorais. Então, isso mostra como e não foi a primeira vez, houve outros casos do Content ID identificar o canto de um passarinho, como você que gosta de pássaro, é um bom tema para você também depois pesquisar. Direitos autorais do pássaro. Do canto do pássaro. E desde 2012, eu me lembro de já ter visto matérias na internet contestando se o Content ID não violaria, na verdade, direitos autorais. Não seria uma ferramenta que promoveria a violação de direitos autorais. E de certa forma sim, porque pelo menos na nossa lei, na perspectiva da lei brasileira, nós temos as chamadas limitações aos direitos autorais, que também não são uma invenção da nossa lei. Essas limitações decorrem do sistema internacional, da Convenção de Berna, que autoriza que os países criem situações específicas nas quais o interesse da coletividade prevalece sobre o interesse da proteção daquela obra do autor. Que hipóteses são essas, então, só para a gente por exemplo, o direito de citação é um direito, todo mundo, né, que esteve no colégio, que está no colégio, está na faculdade, quando pega um livro didático, encontra referências a outros autores. Né, segundo Carlos Afonso, e aí, esse é um livro pior. Segundo o magnífico professor Carlos Afonso, né, os autores gostam de adjetivar os outros, né? Festejado. Celebrado, o autor Carlos Afonso. Eu gosto de festejado. Eu também adoro. Adoro. E aí, 2 pontos, abre aspas, transcreve lá e coloca uma nota de rodapé com o nome da obra, o nome do autor. Esse é um direito de citação, mesmo que você cite o autor para criticá-lo, né, para dizer, olha, tal autor está completamente errado ao fazer essa afirmação. O autor provavelmente não vai gostar de ser citado para, né, ter sua obra, seu pensamento contestado. Mas, como a gente bem sabe, a liberdade de expressão serve para proteger a crítica, né, e não o elogio. Então a citação também, ela é usada também para poder criticar, mesmo contra a vontade do autor. E esse direito de citação não trata apenas de texto, ele trata também de música, por exemplo, música em filme. Então, se eu uso um trecho
pequeno trecho, 10 segundos de uma música no filme, eu tenho esse direito de usar esse pequeno trecho da música no filme, né, na minha obra, no filme que eu estou fazendo. E quando eu faço o upload disso no YouTube e há uma verificação de que a faixa sonora do meu filme contém essa música está protegida, o meu filme pode ficar mudo. Podem tirar a faixa sonora por causa da música. Essa é uma violação, quer dizer, o Content ID sendo aplicado nesse caso, viola os meus direitos autorais na medida em que eu tenho o direito de me valer dessa limitação. Seria a mesma coisa na Europa. E aí o Content ID, na verdade, acho que é bom para o pessoal que está nos acompanhando entender. O Content ID é a ferramenta do Google para a identificação de conteúdos protegidos por direitos autorais nas suas plataformas, especialmente no YouTube. E como a gente está conversando aqui, se o Content ID, por um lado, ele serve como uma forma de proteção dos direitos autorais, ele, por outro, falha em fazer uma ponderação envolvendo limitações e exceções, ou fair use, né, nas diferentes legislações pelo mundo afora. E é justamente esse o equilíbrio, né, que, por um lado, quer aumentar a proteção dos direitos autorais, mas, por outro lado, enfim, não se quer absolutamente vedar hipóteses nas quais você poderia licitamente, legalmente, é bom dizer, utilizar uma obra de terceiro. E isso tem acontecido muito com os youtubers em geral, né, Ana? Acho que isso tem acontecido bastante, não? A gente, aqui como a Priscila até mencionou, já tem visto casos em que paródias e sátiras, né, já estão sendo identificadas como algum tipo de violação ao direito do autor e retirado o conteúdo, ou na verdade assim, penalizado e aí retira a monetização, né? Porque o que pro youtuber às vezes é até, enfim, dramático, porque você passou tanto tempo fazendo vídeo, né? Exatamente. E aí, de repente... acho que foi o Darcy que comentou aqui também de uma outra visão, que é a visão justamente do youtuber Felipe Neto. A gente mencionou no início da nossa live que a gente está comentando um pouco dessa visão mesmo, é justamente a visão de quem produz conteúdo, não só no YouTube, mas em outras plataformas, e aí por conta, né, desse entendimento, estaria perdendo a monetização do vídeo, porque é considerado que tem conteúdo ali protegido por direito do autor, e isso já foi aprovado na Europa. Só relembrando aqui, para quem está entrando agora, a gente está falando da Diretiva de Direitos do Autor da União Europeia, aprovada, especificamente o artigo 13. Então, como que isso vem acontecendo? E aí eles estão já identificando paródias e sátiras dessa forma, e próprio trecho de músicas, enfim, isso já está sendo visto, né? Então já está havendo decisões desproporcionais nesse sentido. E é interessante, eu me lembro que estava vendo outro dia um vídeo do Castanhari, lá do canal Nostalgia, e ele estava reclamando que os vídeos dele, teve um caso específico que ele fez um vídeo sobre o Egito Antigo, né? Aliás, um ótimo vídeo, enfim, se você não viu, vai ver o vídeo sobre o Egito Antigo, lá do canal Nostalgia, do Castanhari, tá bem legal. E ele é um vídeo longo, de 1h e tanto, e ele usa alguns segundos de um documentário da BBC. Né? E aí, por isso, primeiro, a visualização, o alcance do vídeo no YouTube é restrito, né, para você evitar que uma infração a direitos autorais alcance um público grande, e a monetização passa aí para a BBC, para o titular dos direitos autorais. Então, o que a gente está discutindo aqui é saber se uma medida que uma empresa, né, como é a Google com o YouTube, gera os seus padrões de gerenciamento da plataforma, né? Ela faz isso espontaneamente para, enfim, proteger os direitos autorais, garantir alguma ordem na plataforma. Mas o que a diretiva faz é obrigar as plataformas a ter esse tipo de controle. E aí, é bom dizer, né? Uma vez que essa obrigação surja, diferentes tipos de controle vão existir. A gente está aqui dizendo que, olha, a forma de controle no YouTube tem esse ou aquele ponto que precisa ser visto. Sabe-se lá quais outras formas de controle outras plataformas vão criar. Né? Daqui pra frente, sim. E acho que isso é um problema para a gente pensar para o futuro da internet. Você acha, Sérgio, que com essa diretiva a internet vai ser severamente afetada? Ou, na verdade, é uma questão aqui de escala? Como é que você vê o futuro da internet com o artigo 13 em vigor? Então, Caf, eu estava olhando aqui
a nova redação da diretiva, que eu acho que é a redação de setembro, e eles terminam... A forma de fazer diretiva é muito diferente da nossa forma de fazer lei, né? Elas são enormes, muito abrangentes, porque a diretiva, isso também é bom explicar, ela serve de base para que os países incorporem as normas da diretiva em suas próprias leis. Então, a diretiva não é a lei em vigor para os países, né? Ela é a pré-lei, é a que vai servir para a lei ser feita. E eles dizem aqui na redação nova, que altera a redação que havia sido rejeitada antes, eles falam que é importante levar em consideração as exceções e limitações, né, como a gente estava falando, e que o bloqueio automático de conteúdo is avoided. Né? Não, eles não falam proibido, mas eles falam em evitar. Né? Talvez eles tenham atenuado a redação justamente porque todo mundo estava falando. Eu me lembro bem dessa discussão na metade do ano passado, todo mundo estava falando, eles estão obrigando a todos os sites terem Content ID, né, o equivalente. E isso seria um absurdo, porque imagina um site pequeno, um blog independente, uma coisa pequena que permita que terceiros façam postagens, né, façam comentários, que a pessoa gerencia o direito autoral de qualquer conteúdo que lá apareça. Sim. Então acho que eles atenuaram a redação, mas quando eles dizem que deve ser evitado, eles também não estão proibindo. Então, é claro que o Google, que é, enfim, uma empresa rica, grande, global, vai poder continuar a usar o Content ID e essas falhas vão continuar existindo lá e em todas as empresas que usarem também. Mas se você não usar essa forma de decisão automatizada, como é que você vai fazer isso? Você vai ser no olho, né? Você vai contratar pessoas para fazerem isso? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta do futuro, é muito importante a gente entender que decisões eles vão tomar para implementar essa medida caso ela seja, caso ela venha a entrar em vigor de fato com essa redação. Além disso, uma coisa que me preocupa muito é que nós estamos vendo, eu não sei nem se você concorda com isso, porque a gente nunca falou sobre isso, mas eu tenho... É bom quando a gente nunca fala sobre uma coisa, a gente começa falando ao vivo. Ao vivo, né? é ótimo falar isso, é ótimo fazer isso. Ótimo, sério. Eu fico com a impressão que com essas decisões europeias de direito ao esquecimento, por exemplo, e agora também, se for o caso, as internets vão ficando cada vez mais regionais. Né? E a gente corre o risco de eventualmente começar a ter internets mais locais e de países. A Rússia querendo se desplugar da internet global. Irã, né? Nós já temos isso, mas nós temos isso em países que são autoritários, né? Que nós reconhecemos como países autoritários. Os países democráticos, né? Onde a gente insere a Europa, por enquanto não tem uma internet que a gente vê como uma internet global. Mas na medida em que essas decisões de direito ao esquecimento se aplicam na jurisdição, no território europeu, essas medidas de direitos autorais também se aplicarão no território europeu. Isso não vai... Eu faço essa pergunta para você, Carlos Afonso. Faça, certo. Você não acha que depois da decisão do Mário Costerra Gonzalez e essa diretiva sendo aprovada com essa redação, a Europa não vai se isolando cada vez mais numa internet própria? Sérgio, obrigado pela pergunta. Gostaria de lembrar que o âncora desse ITS ao vivo sou eu. Usurpando o seu cargo. Mas como tudo aqui no ITS é muito colaborativo, horizontal, democrático, participa, enfim, vamos lá. Sua pergunta sobre a Europa criando regras próprias para a sua internet. Me preocupa muito aqui a noção da gente fragmentar o aspecto de uma internet global a partir de aplicações de uma situação que é talvez mais próxima de TI, que é a interoperabilidade, que está faltando na forma pela qual a gente aplica o direito pelo mundo afora. É claro que, enfim, a gente não está vendo aqui uma utopia de que todos os países terão leis que são iguais, um tratado da internet, isso é absolutamente utópico. É impossível. Mas o que me preocupa especialmente é aí você casar a lei do Tribunal de Justiça da União Europeia, do caso Costerra Gonzalez, que é o caso de esquecimento, com o tema do artigo 13, o que me parece é que as duas decisões se encontram num ponto, que é filtragem. Isso. Porque, em última
instância, o caso do Mário Costerra Gonzalez é um caso em que as plataformas terão que desindexar aquele link, aquele resultado de busca que a vítima, né, venha a denunciar. Mas a gente sabe que uma vez feito isso, você tirou eu continuo sem saber qual é a metáfora. Tirou o quê? O coelho da cartola? O gato da caixa? Não, você tirou o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Eu acho que essa zero. O gênio da lâmpada. Pronto, o que nos lembra também de comentar no próximo live do ITS o teaser de Aladdin. Bom, esse problema eu só sabia que existe. Tá bom, estamos melhorando. Estamos melhorando. Vou te dar umas dicas de cinema, Sérgio. Então, brincadeiras à parte, acho que quando a Europa cria esse movimento, e tendo em vista o enorme volume ali de denúncias, de solicitações, a gente caminha para uma discussão em que em algum momento a empresa diz: não será que não é melhor filtrar, então, para evitar que conteúdos semelhantes comecem a aparecer? E aí me parece que a filtragem também aparece, claro, no caso do artigo 13, e acho que nós não estamos no ponto ainda em que filtragem é uma medida necessária ou ideal. Vai se acabar filtrando mais do que se deveria filtrar. E aí me parece que esse estímulo a uma internet mais filtrada é um estímulo a uma internet mais controlada que vai acabar afetando muito a liberdade de expressão. E aí, não só a liberdade de expressão, na verdade, outros direitos, né? Assim, no intuito de melhor proteger os direitos autorais, a gente vai cair no pior dos mundos, em que a gente nem vai proteger os direitos autorais como um todo, porque existirão outras formas de você burlar os filtros, como outros direitos serão afetados por esses mecanismos de filtragem. E acho que isso vale tanto para direito ao esquecimento, como apareceu inclusive uma decisão do STJ recente, que se diz inspirada nos resultados europeus, como agora na questão do artigo 13. E acho que a gente tem que também entender que uma vez que a Europa pensa numa determinada direção e aplica, não vai demorar muito para os países da América Latina começarem também, né, a tentar, enfim, copiar. E aí me preocupa muito com essa nossa ânsia de copiar um modelo europeu que nem foi testado lá fora. Né? Exatamente. Sérgio, Cáfia, nós temos algumas perguntas. Então, o Antônio pergunta: Leak vai ter um teto de 3 milhões de receita da plataforma para se exigir essa filtragem técnica. Isso procede? Poderia criar um mercado para essas pequenas empresas? Então, esse teto tem sido debatido, Tonico, e acho que ele entra naquilo que você estava falando lá atrás. Se por um lado ele ajuda você a definir mais claramente quem precisa cumprir determinadas condições da aplicação da diretiva, por outro lado, eu sinceramente me preocupo muito com a curto e médio prazo para onde vai esses tetos, né, essas limitações, porque talvez um número que a gente define na lei hoje, ele faça sentido hoje, talvez daqui a 2 anos não faça nenhum sentido. Então eu me preocupo muito com essas afirmações de teto aqui e ali. Se por um lado ele pode estimular a inovação de início para pequenas empresas, por outro eu fico pensando no desafio. Quando a empresa chega lá em 2.500 usuários, ela diz: e aí, ficamos nesse tamanho ou será que a gente estimula o crescimento sabendo que a gente pode ter um problema lá na frente, claro, com questões de filtragem e afins? Já imaginou empresas com síndrome de Peter Pan, que não querem crescer. Não querem crescer, ficando sempre naquele tamanho. Então, enfim, é uma forma de dar algum aspecto fofo, né, ao drama que é muito mais complexo do que isso. O que mais? Bom, Darcy Júnior pergunta: vocês acham que artigos como este poderiam ser criados aqui no Brasil? E outra, e este artigo não gera conflito com alguns aspectos da GDPR? Quer pegar, Sérgio? Não, assim, eu acho que você de certa forma já respondeu. A gente muitas vezes acaba se inspirando em leis estrangeiras, né, sobretudo europeias, por conta da nossa tradição jurídica. Então não me espantaria se, você lembra, assim que teve a decisão do Mário Costerra Gonzalez, teve uma enxurrada de projetos de lei no Brasil querendo regular direito ao esquecimento, e cada qual da maneira mais absurda do mundo, mas vários visivelmente inspirados naquela decisão do Mário Costerra Gonzalez. Então, respondendo a primeira pergunta do Darcy, sim, é possível que uma vez que na Europa a diretiva seja finalmente aprovada,
né, na sua redação final. E, aliás, é bom a gente avisar que a diretiva não foi aprovada ainda e que, uma vez aprovada, ela tem que se converter em leis, em leis nacionais. Essa é a redação, enfim, aprovada nas rodadas de negociação. Isso. Até então. Agora, com relação à GDPR, eu não consigo ver se você vê alguma possibilidade de... Eu volto nesse ponto, que é a questão de filtro, né? Que é você estabelecer filtro para controle de conteúdo, e isso pode ser usado para direito ao esquecimento. E aí você acaba tendo um tag com GDPR. Mas teria algum conflito com aspectos? Porque eu não vejo conflito com aspectos do GDPR. Eu acho que, na verdade, são duas regulações que a Europa vem tratando sobre dois temas. De um lado, dados pessoais, do outro lado, direitos autorais, né? Legal. Sérgio, a Joana diz aqui que gostou muito do seu caderninho aberto em cima da mesa, tá? Ah, que bom! É um caderninho com as minhas lembranças para falar. Mas eu não tive que... É um tipo de cola, mas eu não tive que recorrer a nada disso, não. Eram coisas que eu queria lembrar de comentar aqui, mas a gente comentou todas, então... Então tá bom. Mas como aluno disciplinado, aquele que faz a cola, mas depois não usa porque consegue lembrar das coisas que quer falar, um pouco isso. Tá bom. Você pode usar na mão também, tá? Enfim, é tendência. Não, na mão eu não uso. Mas, gente, caminhando aqui para o final da nossa live, a gente hoje está discutindo o artigo 13 da Diretiva da União Europeia. E a nossa ideia aqui é entender, no ponto em que estamos na negociação para essa redação, é importante a gente entender esse certo desespero, né, que a gente vê nos youtubers, nos influenciadores digitais, falando a internet vai acabar, meu canal vai acabar. E o que a gente está tentando comunicar para vocês, talvez isso não vá necessariamente acabar com conteúdos gerados por terceiros nessas plataformas, isso pode ter alguns efeitos que são bastante controvertidos, que primeiro, privilegiar apenas as grandes plataformas, que vão ter meios de gerar esse tipo de controle e criar esse tipo de mecanismo de filtragem, como é o próprio Content ID, até como o Caio falou aqui na chave de comentários, né? Segundo, a gente entender que isso tudo é mobilizado, tudo criado a partir de uma ideia de proteger melhor os direitos autorais. A gente não está dizendo que os direitos autorais não precisam ser protegidos, né? Longe daqui, ao contrário. Todo mundo aqui dá aula sobre direitos autorais, mas o que a gente está puxando aqui é uma ideia de equilíbrio. Será que a imposição de mecanismos para filtragem de conteúdo é uma solução para tentar chegar nesse equilíbrio? E o terceiro ponto que a gente está discutindo é quais uma vez que essa diretiva venha a ser aprovada e implementada nos diferentes países, né? Quais sinais que ela manda para o futuro da regulação da internet. Mas aí, Sérgio, assim, sempre direitos autorais, né? A gente que está já velho, que está nisso há muito tempo, enfim, pelo menos 15 anos, estou sendo uma análise otimista, né? Sempre direitos autorais, né? Gerando esses empurrões na regulação de direitos na rede. Por que será, hein? Caf, eu já pensei bastante sobre isso. Embora não haja uma resposta óbvia, eu acho que, como a tecnologia, o direito autoral sempre esteve muito suscetível às mudanças tecnológicas. Porque nós humanos, sempre tivemos um ímpeto criador, né? Chegou o momento da poesia. O Fernando Pessoa, esse é o momento da poesia. Fernando Pessoa dizia que... Você é o nosso Jorge pontual. que a arte... bom, vou parafrasear porque eu não lembro exatamente a frase. O desejo pela arte é a prova de que a vida não basta, né? Era alguma coisa assim. Se você quiser saber exatamente qual é a frase, é a epígrafe da minha dissertação, que está lá no site do ITS, então é fácil de encontrar. Escrever, assim como toda arte, é a confissão de que a vida não basta. Então é uma coisa assim. E a verdade é que... Sérgio, você ter vindo para o ITS ao vivo melhorou tanto, você não tem ideia. Deu uma subida no nível, né? Claro. Uma frase que eu uso o tempo inteiro. É incrível. E, enfim, desde sempre, né? Desde a pré-história a gente está lá criando. Só que, até o surgimento da internet, sempre houve essa, como um empecilho à criação, as barreiras de distribuição. Você nunca pôde distribuir adequadamente sua criação. Estava lá
na pedra da caverna, depois no papiro, depois em livros impressos, mas... Nas tábuas de argila também foi. Nas tábuas de argila, ótimo, nas tábuas de argila. E mesmo nos livros, nos CDs e nos filmes, né, você precisava de grandes estruturas de produtoras, de editoras para poder produzir. E nos últimos 20 e poucos anos, a internet acaba com essa necessidade desses intermediários. Eu acho que, não sei, não, mas é da nossa natureza. As pessoas começam a se valer da internet, é natural e é inevitável, começam a se valer da internet para criar cada vez mais. Você imagina, a gente passou uma vida inteira humana, né, uma existência humana inteira, em que a distribuição era um problema. Quando a distribuição deixa de ser um problema, a gente não está preparado para isso. Não é que em 20 e poucos anos vamos resolver... Ok, a gente não vai falar de direito autoral antes de 1710. E aí já fica um teaser. Você que gosta de trailer, já fica um trailer porque a gente vai fazer na semana que vem. Não sei se pode falar ou se é segredo, mas se é segredo não vai ser mais. Não sei, a gente pode falar? A gente pode falar? Não podemos falar, não sabemos. Nós não sabemos se nós podemos falar, mas eu acho que a gente pode falar. Certo, fala, você tem controle então, disso tá. aí. A gente vai fazer, na semana que vem, vai gravar um vídeo sobre tecnologia e Oscar, né? E aí eu já vou deixar aqui o teaser do programa, o trailer do programa, não é bem um trailer, é mais um teaser, de que a favorita que está em cartaz é a história da Rainha Ana, né? Obrigada, não a gente. história dela, né? Pois é, temos que ter uma Ana aqui, né? Desde os 1700. Desde 1710. É a história da Rainha Ana, responsável pela criação da primeira lei de direitos autorais. Então a gente fala de direitos autorais aí de 300 anos para cá, mas ainda assim, são 300 anos pensando o direito autoral de uma forma e em 25 anos a maneira de você distribuir, de se relacionar com suas obras e de transmitir suas obras para outras pessoas muda tão completamente que a gente não consegue se adequar. Então, a cada mudança tecnológica, veja só, a gente não resolveu o problema da internet, porque a diretiva é a prova que não está resolvido. A gente não resolveu o problema da internet e a gente já começou a discutir direito autoral e inteligência artificial. E aí a gente não vai resolver direito autoral e inteligência artificial e já vai vir o próximo passo do direito autoral sendo constantemente desafiado. Esse é um ótimo ponto, Sérgio. Nesse tempo todo que a gente discute direitos autorais na internet, acho que a diretiva é a prova cabal de que esse tema não foi solucionado, né? De um lado a gente tem criadores insatisfeitos por querendo mais proteção, criadores e titulares de direitos autorais, né? Buscando mais proteção na rede, e por outro lado as pessoas dizendo, não, eu quero ter mais liberdade para usar a obra. E aí uma coisa que me parece super interessante é a gente pensar que os intermediários não desapareceram, eles mudaram. Né? E essa diretiva justamente ela incide sobre os intermediários, dentro das plataformas. E aí será que esse nosso desassossego com a diretiva vem justamente da liberdade adquirida naquela fase mais romântica da internet, em que os intermediários antigos começaram a sofrer o impacto, né, da ampla divulgação de conteúdo na rede, e agora que fica muito claro que existem novos intermediários, e os intermediários começam a traçar as suas regras de funcionamento daquele meio, né, nós, vindos da internet de 10 anos atrás, dizemos, não, peraí, mas de onde vieram essas regras? Né? A internet não deveria ser assim, né? A internet deveria propiciar mais. Então, quando você instala filtros, você está oferecendo uma internet ou uma plataforma menor, né? Com menos possibilidades. E aí, talvez disso seja muito desse conflito, desse atrito que a gente vê, não? Eu concordo 100%. Eu gostei, inclusive, de ter falado do desassossego, que é uma outra referência ao Fernando Pessoa. Exatamente, né? Mas eu concordo 100% com você. A gente chegou a um momento aí em que eu posso fazer uma outra referência literária? Vai lá, Sérgio. Você tá aqui para isso. Tem um livro da Marguerite Yourcenar, no Memórias de Adriano, no Cadernos Explicativos do Memórias de Adriano, ela fala que houve um momento da história humana entre Cícero e Marco Aurélio em que os deuses não existiam mais e o Deus não existia ainda. E foi o único momento da história em que o homem esteve sozinho, por sua própria conta,
na Europa, né? Ali na Europa. Acho que a Margarida deveria andar um pouquinho mais ali no Levante, né? Pra ela ver o que estava acontecendo Mas, para enfim, aquelas bandas. Mas ainda Margarida assim, Cenário tá escrevendo lá no Argentina. tudo certo. Interpretácio romana. E aí, ela tá olhando ali, né, do ponto de vista romano. Claro. E aí, fazendo uma comparação, esse momento da internet, do surgimento do YouTube, os intermediários antigos estão perdendo o controle e os intermediários novos não têm o controle ainda, porque não criaram suas próprias regras. E aí nós nós fomos testemunhas desse momento em que a internet parecia, e talvez fosse mesmo, mais desregulamentada, porque não tinha controle das gravadoras, as gravadoras não conseguiam, as produtoras não conseguiam controlar o que estava no YouTube, e o YouTube ainda não monetizava, não tirava conteúdo, não tinha obrigação de tirar conteúdo por conta própria, enfim, tudo isso. Legal. Gente, estamos muito já adiantados no nosso tempo da live. Ana, comentários finais, considerações? Eu acho que a gente, enfim, precisa trazer os dois lados sempre, né? Escutar um pouco, debater um pouco mais, porque, enfim, nem tanto pro lado do autor, né? A gente ficar ouvindo só o lado da diretiva e nem tanto também para uma coisa um cenário que não vai proteger os direitos dos autores, como a gente sabe que às vezes a internet dá margem. Mas procurar se informar, assim como já tá sendo feito na Europa, aqui no Brasil também. E é isso, nossos cursos estão com inscrições abertas. Por favor, não esqueçam de checar lá no site LGPD, Internet das Coisas. E até o próximo ITS ao vivo, semana que vem. Legal, obrigadíssimo, Ana. Sérgio, alguns comentários? Eu já falei, eu acho que tudo que eu queria falar, mas eu quero posso mandar um beijo também? Então, a hora do beijo. Vai, então vamos lá. Ele tá inaugurando a hora do beijo. A gente então, nunca tinha feito a hora do beijo. E eu quero mandar um beijo pra Lenisa, porque a Lenisa... Não, mas eu preciso. Gente, isso aqui é fundamental. Eu preciso mandar um beijo pra Lenisa, que é uma enfermeira incrível, que por acaso é mulher do meu primo, mas tudo bem. E é uma pessoa de que eu gosto muito, uma pessoa muito... Ela é enfermeira, quer dizer, ela não trabalha essencialmente com o que a gente faz, mas é uma pessoa profundamente esclarecida em questões de internet. E ela fez um comentário aqui na nossa live, e ela faz uma pergunta. Mas o mais preocupante é que o nosso cenário atual de não debate, nós acatarmos leis sem qualquer reflexão crítica. E a Lenisa tem toda a razão. A gente não pode ficar importando leis sem ter trabalhado, né, com muito afinco nas consequências que a lei terá. Então, ela até mandou um coração para mim. Obrigado, Lenisa. Legal. Sérgio, então, obrigadíssimo por mais uma inovação do ITS ao vivo, que é um momento do beijo. Isso até então não existia, mas como vocês veem, enfim, programa ao vivo tem dessas, a gente vai se inventando ao longo do caminho. Gente, obrigado pela participação de vocês nessa live. Ela vai ficar disponível depois nos nossos canais do ITS e acompanhem esse debate com a gente. Nós vamos publicar bastante sobre a discussão do artigo 13, sobre direitos autorais ao longo do ano, então você pode esperar mais lives sobre esse tema. E aproveitando para fazer uma última propaganda aqui do ITS, além do ITS ao vivo, você vai começar a perceber que o ITS vai começar a lançar programas especiais, programas que vão tratar de temas diferentes. Então o Sérgio já fez um spoiler aí, que vem um programa de cultura, que alguns dizem pop, sobre o ITS, e trabalhando, né, com cultura pop como um todo. E também teremos um programa específico sobre cultura jurídica, e aí vendo especialmente questões ligadas ao direito e como os tribunais estão decidindo sobre questões ligadas à internet, tá bom? Mas acompanhem, os programas vão aparecer aí no seu radar em algum momento. Obrigado pela participação, gente. Nos vemos por aí nas redes. Sigam o Sérgio, sigam a Ana, sigam o CAF, a minha, o ITS. Estamos por aí falando desses temas todo santo dia, tá bom? Gente, abraços. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Cícero e Marco Aurélio.